Ô, gente, esse espaço, né, entre uma roda e outra tem sido tão importante pra mim. Pra eu conseguir até silenciar, né? Fazendo roda todo dia, eu tava falando. E tava vendo que às vezes não dava espaço pra observar, sabe? Pra conseguir ver de fora. E se tem uma coisa que a gente aprende no caminho do autoconhecimento, no caminho do autoconhecimento, é que a gente precisa sair da ilha para conseguir enxergá-la. Muitas vezes, quando a gente tá na ilha e a gente tenta observar, aprender alguma coisa, a gente não consegue. Assim é também com os nossos problemas, com as nossas situações, com aquelas ondas grandes da vida, né? A gente consegue ver o tamanho da onda não quando a gente está nela, mas quando a gente está fora, né? Ou quando ela já passou, ou quando ela ainda está por vir. E como a nossa mente faz muitas projeções, quando ela ainda está por vir, a mente está sempre dizendo que a onda é maior do que você, né, pode aguentar, que a onda é maior do que você pode suportar. Isso não é verdade, porque se a gente for olhar para trás, todas as grandes ondas que a gente já passou, que a gente não ia dar, que a gente pensou que a gente não ia dar conta, a gente deu, né? A gente está aqui. Então é uma coisa de conseguir observar o movimento da mente e parar de sofrer por antecipação, porque no mundo de infinitas possibilidades, tantas coisas podem acontecer, é verdade. A nossa mente está sempre tendendo para o negativo. Então, é uma tendência. E se eu consigo observar esse movimento, eu paro de me levar com ele, né? E aí eu vivo cada momento. A gente não consegue adivinhar o futuro e a gente não consegue mudar o passado. E talvez isso nos convide a viver um dia de cada vez. Aqui, agora, hoje, né? Nesse lugar que a gente está, nesse corpo que a gente tem, com essas circunstâncias que estão à nossa volta. Respira, esse é o seu lugar. E tem muita coisa para você aprender aí. Muita coisa porque cada pessoa neste planeta Terra, nesses anos que eu venho estudando assim, o autoconhecimento e a espiritualidade, eu fui percebendo que cada pessoa, quando ocupa, né, o seu lugar neste planeta, desvenda, assim, traz para o mundo uma potência tão grande de curar todos aqueles que cruzam o nosso caminho, de inspirar tantas pessoas que estão passando pela nossa vida. E isso só acontece quando a gente de fato ocupa esse lugar, né? Quando a gente entende que essa coisa de querer estar em um lugar onde a gente não está, com pessoas que não estão aqui agora, vivendo uma situação que não é a nossa, só traz mais ansiedade, só traz mais tristeza, só traz mais preocupação. E se eu começo a ocupar o meu lugar, que é esse, eu começo também a viver, né, o que é o propósito da minha alma, que é de fato o lugar onde eu tô. A gente fica pensando que viver o propósito hoje em dia muito se fala disso, né? Ai, o meu propósito, não sei qual é o meu propósito. E essa busca pelo propósito está tirando a gente do nosso lugar. Então, tantas vezes para a gente viver o nosso propósito e acessar a nossa alma, o que a gente precisa é de tranquilidade, é de silêncio, é de meditar, é de fechar os olhos, é de se conectar com o nosso coração. O nosso coração traz os nossos maiores dons, né? Tá nos indicando para o que a gente precisa fazer aqui. E tantas vezes a gente dá voz para o mundo, dá voz para a opinião do outro, né? Dá ouvidos, na verdade, para o que o outro quer que a gente faça. E esquece que aqui tá a nossa maior guiança. Tá aqui o que está indicando o que você precisa fazer, o que você precisa falar, o que você precisa seguir. Então, como fazer para ouvir um pouco mais esse guia, né? Essa energia que está aqui te direcionando para onde você precisa chegar. É um exercício de fato, ir silenciando, de fato, ir aquietando, né? De fato, ir meditando para conseguir encontrar as suas respostas. E é muito bonito, porque cada um tem as suas respostas, né? A gente pode ter o mesmo problema, mas você enxergar o problema de uma maneira e eu enxergar o problema de outra. E principalmente, como cada um tá aqui buscando evoluir em um ponto, né? A gente não tá aqui vivendo as mesmas coisas, porque de fato cada um precisa evoluir a nível de alma em alguma questão. E são muitos os ensinamentos que a vida tem para nos trazer, sabe, à medida que a gente vai vivendo. Só que a gente fica tão focado no problema, que é isso, né? Como se eu estivesse dentro da ilha sem conseguir observá-la, que eu não percebo as mensagens que os meus problemas me trazem. Eu não percebo o que eu preciso aprender em cada situação da minha vida.
E tudo que você está passando hoje está te direcionando para onde você precisa chegar. Tudo que você está passando hoje está te direcionando para onde você precisa chegar. São muitos os lugares, né? São muitas as possibilidades. Mas você consegue observar o que você está vivendo sem de fato ir embora com o seu problema? É como se eu começasse a entender que eu não sou o meu problema, né? Eu posso estar vivendo uma dificuldade, mas isso não define quem eu sou. E é justamente essa separação, onde eu consigo separar, né, quem sou eu e o que é o meu problema, que me permite aprender com ele. Se tá misturado, né, se eu tô achando que é uma coisa só, o que eu sou, o meu problema, os meus sentimentos, as minhas emoções, eu não consigo aprender nada, porque não existe um distanciamento. É como se eu tentasse enxergar a leitura de um livro com um livro na minha cara. Eu não consigo. Eu preciso distanciar para conseguir ler. Eu preciso distanciar para conseguir enxergar. E assim é também nas nossas adversidades, né? Então, eu senti muito esse final de semana de trazer assim para essa roda, para a roda de segunda-feira, que a gente dê espaço para conseguir observar e absorver as coisas que estão nos acontecendo, né? Para que a gente de fato consiga aprender alguma coisa com as situações, senão a gente fica só no sofrimento, só na dor, só no problema, né? E não consegue encontrar nenhuma solução. É impressionante quando eu me afasto, as infinitas possibilidades que começam a surgir e por mais que a gente ache que em muitos becos, né, não existe saída, não existe uma luz no final do túnel, em todo beco sem saída sempre existirá uma passagem secreta. Em todo beco sem saída sempre existirá uma passagem secreta. Essa frase, né, esse entendimento chegou para mim quando eu estava numa fase extremamente difícil da minha vida, sem conseguir enxergar assim um palmo, sabe, na minha frente. E aos pouquinhos, dando esse espaço, né, meditando, silenciando, aquietando, acalmando o corpo e a mente, eu fui entendendo que é justamente esse espaço que vai trazendo novas oportunidades. E novas oportunidades estão surgindo a todo momento, né? Pode ser que agora a gente não consiga ver nenhuma possibilidade. E de repente, daqui 2 minutos, uma nova possibilidade surge e você percebe uma coisa que você não estava percebendo antes. Isso é o seu próprio movimento de abertura, né? Então, abra-se para a vida, sabe? Abra-se para as infinitas possibilidades que estão surgindo, porque o que está limitando não é a vida, o que está limitando é a mente. O que está limitando não é o que está acontecendo do lado de fora. O que está limitando, na maioria das vezes, é a maneira como a gente enxerga o que está acontecendo do lado de fora. Então, a gente pode mudar a maneira como a gente enxerga. Principalmente quando a gente não pode mudar o que está acontecendo do lado de fora, eu sou convidada, então, a sair da minha zona de conforto, né? E é muito doido, porque isso a gente não quer. A gente quer que a vida do lado de fora determine como a gente vai sentir, porque é mais fácil, né? A gente está sempre colocando na culpa e na conta do outro. Mas se está desconfortável para você o que você está experienciando, convide-se a se mexer, porque é justamente quando você muda que a percepção que você tem do lado de fora também muda. E isso a gente pode fazer.